Cara, quando a gente pensa só em Boali, são mais de 130 operações no Brasil. A gente tem um objetivo de número de clientes atendidos, atender até o final do ano 500 mil de clientes no mês. Das 130 operações que a gente tem, se eu olhar para as operações mais rentáveis, ela é de franqueado que já fez o Ironman. Valeu a pena ter patrocinado? Porrada, hein? O que eu quero é poder olhar para 2035. Provavelmente a gente vai conseguir estar fazendo 1 milhão de clientes atendidos por dia e a gente vai estar mudando o hábito dessas pessoas por meio da alimentação. Fala, turma, tô aqui na Boali. Boali hoje é uma empresa referência no mercado de saúde. Começou como restaurante, mas hoje é uma grande plataforma. Sou advisor do time deles aqui junto com o Rodrigão, pensando no modelo de consolidação, M&A, expansão, construção de marca. A Boali executa muito bem o ecossistema de vendas. E hoje a gente veio gravar um conteúdo aqui pro YouTube. O Rodrigão é um cara de uma energia incrível e ele vai participar do quadro Intercâmbio Intelectual. Então hoje está na hora do Rodrigo sentar na cadeira do advisor aqui para poder a gente entender um pouquinho da mentalidade, do case Boali, né? E, obviamente, gerar valor para vocês que são empreendedores. Então vem comigo que a gente hoje vai conhecer um pouco mais da história da Boali. Mas ele tá aqui ou tá lá dentro? Ele disse que ia pra lá. Não, vamos fazer o do ecossistema, só para a gente ver. Anota aí. Primeiro, marca. Marca. Aí bota embaixo. Segundo, criação de audiência. Que eu vou mudar, vai para canal de distribuição. Canais de distribuição. 3. Canais de distribuição, só para você entender, é um negócio legal, por quê? Porque aqui a gente tem balcão, a gente tem delivery e a gente tem o catering, que é um canal novo para o segmento, entendeu? As empresas de alimentação no geral não trabalham com catering, a gente está trabalhando. Tem loja nossa fatura catering. Imagina que a loja fatura o balcão faz de catering, ela dobra o resultado. 3. Geração de demanda, que aí eu acho que entra onde esse case que você falou está em geração de demanda. 4. Máquina de construção, que aí é isso, é a cultura de venda do balcão, é o atendimento, é a velocidade, é o caralho. 6. Expansão de receita. E o 4 é o crescimento orgânico, que é onde conecta lá de cima de novo. Ó, o que eu acho que é legal talvez eu falar para vocês aqui, que pode agregar nessa construção. Duas coisas. Primeiro, hoje quando eu olho para a companhia, eu tenho cultura como principal patrimônio da empresa. Consegue um caderno, uma folha? Principal patrimônio da empresa. Marca é o que vai criar diferenciação entre vender a commodity da salada ou não vender a commodity da salada. A partir daqui eu trabalho produto como símbolo. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, a empresa inteira tem, tá? Aqui eu tenho qualidade. E aí quando eu falo de qualidade está em operações. E aqui eu tenho arquitetura. Eu vou contar o meu lado aqui para o Alfredo ganhar o repertório, tá? Aqui embaixo eu tenho o alicerce disso, que é uma cadeia de supply chain 100% centralizada em mim. Eu homologo 100 fornecedores e 90% dos produtos saem do nosso centro de distribuição para o Brasil inteiro. E é a mesma lógica nos Estados Unidos, que na verdade lá é 100% do operador, e em Portugal, que é 100% do operador, tá? Tecnologia. Então, dificilmente você vai ter uma empresa como a nossa, que é uma franqueadora de alimentação que tenha um CTO. Porra, nós temos um CTO. Hoje a gente tem 10 agentes de inteligência artificial contratados, um para cada departamento. Todos os dias, de terça, quarta, quinta e sexta, das 4 às 5 da tarde, tem uma aula de inteligência artificial para o time inteiro. Acontece já, é que vai acontecer. Acontece. Tecnologia e aqui comunicação. Então acho que essa é uma agenda importante. Por trás disso daqui tem a gestão de tudo. Mas esse painel aqui de gestão acho que é legal entender. O Brasil tem 28% no food service no mercado, 72% no food retail, tá? Isso aqui é Brasil. Estados Unidos tem 56% no food service, 44% no food retail. China tem 83% no food service, 17% no food retail. O que isso daqui quer dizer? Nos próximos anos, o Brasil vai crescer muito no food service. Só iFood. Não é só iFood, é a Boali, é o McDonald's, é o Pizza Hut. O que é o food retail? Mercado.
Food retail é você ir lá, comprar comida e cozinhar. Você concorda comigo que esse mercado vai diminuir frente a esse mercado? Beleza. Diminuindo, hoje eu faço uma projeção de mercado de hoje, 200 bi, 2030, 500 bi. Eu estou colocando aqui uma projeção de 500% de faturamento. Quando eu pego o primeiro semestre de 25, o mercado em same store sale cresceu 6 a 8%. A Boali em same store sale cresceu 28%. Ou seja, eu cresço 4 vezes o mercado. Só em same store sale, não é em growth. Quando eu olho para growth, nós crescemos 54%. Ou seja, a gente está crescendo 4 vezes em same store sale, que é um puta dado importante. Eu acho mais que o outro, tá? Mais do que o de growth. O outro é crescimento, pô, tá abrindo uma loja, tá botando mais dinheiro, tem custo. Exato. Só que esse crescimento aqui, ele é o mais pica, ele é o que fala mais coisa. Beleza? Se eu pegar um slide, por exemplo, não vai dar para projetar aqui, mas eu vou mostrar para você. Um slide que o iFood trouxe pra gente, tá? O iFood projeta de julho de 25 até junho de 26 um crescimento de 150% de Boali. Só pra você entender, tem 400 mil restaurantes cadastrados no iFood, 8 mil saudáveis, 8 mil restaurantes na categoria saudável, 8 mil. A gente faz coisa no Ironman ou em corrida? Ironman a gente patrocina, Rally dos Sertões a gente patrocina, Porsche Cup a gente tem o Edu Guedes e WCL a gente patrocina. Kite é errado. Eu te falei com quem eu fechei, não? É muito qualificado, mano. Quem vai correr de Boali, não? Não. Bruno Lobo, papai. É? Cara, vou te falar, é muito maneiro, mano. É muito bem... Então o que vai acontecer? Qual a tendência? A tendência é, vamos falar aqui, demanda, tá? Quem é a demanda? Demanda é o cliente, correto? Essas plataformas, elas trazem o que então? Trazem a demanda, trazem o cliente. O que ela precisa? Ela precisa de uma oferta, não precisa não? Certo? Uhum. Quem sou eu? Eu sou a oferta. Qual foi a minha estratégia lá atrás? No começo eu tinha a ideia de que era muito. Hoje eu já acordo pensando que vai faltar lugar. Valeu. Parabéns, cara. Você é fera demais. Tamo junto. É isso, Mike. Vê se vira jogador pra abrir essa aqui. Ele é meu funcionário, cara. Teu funcionário lá? Funcionário, mano. Sai da escola, vai trabalhar à tarde, domina toda a área de limpeza, estoque de limpeza, jornada do paciente, é ele que faz. Ele faz. Pô, a gente pode fazer uma foto contigo? Lógico. Eu tenho memória boa, sou honesto. Eu lembro que dava uns cortezão, eu falei, caralho, aí tu começou a errar e eu consegui virar. Turma, então estamos aqui, tô com o Rodrigo, fundador da Boali aqui, e eu vou exatamente agora entender como a Boali vem aplicando o ecossistema de vendas, quais são as oportunidades, como é que o Rodrigo está enxergando o mercado, como é que a Boali está expandindo, para que você aí, que assiste aqui o nosso canal, conheça as estratégias por trás dos grandes cases de negócio do Brasil. Rodrigão, tamo junto. Bom ter você aqui sempre. Como bom vendedor, papel e caneta na mão, caderninho do bom vendedor. Caderninho. Seguinte, primeiro assunto que eu quero que você fale com a gente, cara. Boali hoje, referência no mercado de saúde do Brasil, já não é mais um negócio, é um grupo. Você fez M&A, comprou algumas empresas. Eu quero que você comece falando, cara, o mercado. O que te chamou a atenção nesse mercado? O que você enxerga de oportunidade do mercado de saúde, de alimentação, falando de Brasil, comparando o mercado com outros países? O que você pode falar pra gente sobre mercado? Cara, se a gente voltar 10 anos atrás, quando eu tomo a decisão de entrar na Boali, que na verdade era Salad Creations há 12 anos, eu tomei essa decisão porque nos Estados Unidos já existia um movimento de alimentação saudável muito forte, obviamente porque os americanos sofrem muito com a questão de alimentação, e eu sabia que esse movimento chegaria aqui. A segunda coisa é que naquela época, imagina você, Alfredo, há 12 anos, chegava o brasileiro e falava assim, ó, vamos comer uma salada? Depois ele chegava e falava, tá bom, agora a gente come o quê? O que nós vamos comer depois da salada? A Boali, cara, foi de fato a empresa que conseguiu mostrar pro brasileiro que salada era refeição. Então a gente fez o brasileiro começar a entender que comer salada no almoço, comer salada no jantar, tava tudo bem. Ele não precisava de uma próxima refeição. Aquela era a refeição. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente fez em relação ao mercado foi ensinar o mercado a comer o wrap como refeição. Imagina que antes de Boali, o wrap era lanche. A gente fez o quê? A gente cortou ele no meio,
A gente colocou o wrap e um acompanhamento de salada e aquilo virou refeição também. Então, mercadologicamente falando, nós como Boali, há 12 anos atrás, há 10 anos atrás como Boali, começamos a educar o brasileiro a comer saudável pensando em salada, pensando em wrap. Hoje é comum, especialmente em São Paulo, você ter outras redes trabalhando neste mercado. Olhando para frente. Não, em relação a números, qual o tamanho do mercado hoje em relação a pedidos de delivery por dia, em relação a mercado, números? Vamos olhar para o mercado de food service antes e depois a gente aprofunda em alimentação saudável. O que é o food service e o que é o food retail primeiro? Food service é quando você come no restaurante, seja você vai até o restaurante ou você pede na sua casa, no seu trabalho, por aí vai. Isso é o food service. Food retail é quando você vai no supermercado, faz a tua compra, volta para tua casa e cozinha. Esse é o food retail. No Brasil, 28% está no food service, 72% está no food retail. Esse número nos Estados Unidos, ele é 56% no food service, 44% no food retail, ou seja, ele é o dobro no food service. E na China, Alfredo, já é 83% no food service, e só 17% no food retail. Isso quer dizer que quando a gente olha para uma tendência, o food service ele cresce muito frente ao food retail. Vai ser muito comum daqui 5 anos todos os seus amigos comerem muito mais fora do que comerem em casa. Provavelmente isso já acontece hoje, só que vai ser muito comum isso acontecer no todo, nos nossos funcionários, nos seus funcionários e por aí vai. Tem um dado de mercado muito interessante que eu já vi, 130%, o valor da comida no delivery ele chega a 120%, 130% hoje. No Brasil. No Brasil. E no mundo já chega a 95%. Ou seja, é mais barato comer do restaurante do que comprar comida e fazer a comida em casa. Cara, isso é uma tendência no Brasil? Você acha que essa é uma métrica que impacta o volume de demanda do mercado? O Brasil está nessa direção ou não? O delivery ainda é um lugar onde se cobra mais caro para comer? O Brasil está muito nessa direção. Na prática, o que vai acontecer é, quando você olha para um custo menor, ele geralmente é um custo de assinatura. Ele é uma comida por assinatura. No delivery, na China, esse custo é de 105% a 110%. Aqui no Brasil ele é de 120% a 130%. Na prática, o que isso quer dizer? Aqui na Boali você vai comer por R$50. Quando você pede, provavelmente esse número vai ser R$60 a R$65. A tendência nos próximos anos é, se você for comer no balcão por 50, no delivery ele vai estar em 55. O que a gente olhando um pouquinho mais para frente a gente consegue enxergar? Que o custo da alimentação no food service ele vai ser 95% do custo da alimentação no food retail. Ou seja, vai ser mais barato você comer no restaurante do que você comprar comida para cozinhar na sua casa. Um pouco o movimento do mercado de e-commerce, que vem para a internet na questão de produto, tentando trazer um valor mais barato. Perfeito. E aí hoje em dia o varejo está tentando exatamente fazer o caminho inverso. O varejo físico está buscando eficiência para equilibrar isso. E por que isso acontece? Porque você aumenta significativa a demanda. Então, quando você aumenta muito a demanda, a tendência é que o custo da oferta caia, não é isso? Perfeito. A gente vai baixar o food cost, que é o custo do alimento, e esse baixar o custo do alimento vai levar isso mais barato para a cadeia de consumo. E para a turma ter uma noção, qual é esse tamanho do mercado? Estamos falando aqui de qual universo? Hoje, 200 bilhões de reais no food service. Olhando para 5 anos, a gente tem uma projeção de, no mínimo, dobrar, mas de até crescer 150%, o que seria 500 bilhões de reais. E aí é curioso, falando do mercado de alimentação saudável. Hoje, no iFood, tem cadastrados 400 mil restaurantes. Dos 400 mil restaurantes, 2% são cadastrados em alimentação saudável. Nos últimos 12 meses, então vamos só pegar o número aqui, ó, 400 mil restaurantes, 8 mil restaurantes estão cadastrados como saudáveis. Desses 8 mil, você tem um pouco mais de 100 restaurantes São Boali aqui, tá bom? Como a gente tem mais 2 dark kitchens dentro do iFood, provavelmente a gente vai ter umas 300 a 360 operações hoje. Desses 8 mil que estão cadastrados, 350 é Boali. E hoje, nos últimos 12 meses, ela puxou o mercado para cima em 11 meses. Então ela cresceu mais do que o mercado. Nos últimos 12, ela cresceu 11 meses mais do que o mercado. Isso quer dizer que a Boali ela traz a tendência do que é o saudável no Brasil, beleza? Se eu falar em números, dinheiros, nós estamos falando de 200 bilhões para o mercado como um todo, nos 400 mil restaurantes, ou seja, nos 8 mil a gente está falando de 4 bilhões. Esse é um mercado endereçável hoje. Se a gente falar em 100% de crescimento, são 8 bilhões. Se a gente falar em 150, são 10 bilhões de reais para 2030, que justamente é o mercado que a gente vai estar endereçando. Olhando para esse mercado, a Boali não só vai estar crescendo, a gente tem um número de 400 Boalis até 2030. Então, final de 2029, 400 operações.
imagina que essas 400 operações, a gente está falando de um crescimento aí muito importante do mercado de 2 bi que a gente tem hoje para o mercado de 10 bi que a gente vai ter lá na frente. Eu diria para você que a Boali ela vai estar capturando uma margem bastante grande desse mercado. E agora eu quero que você fale um pouquinho da operação da Boali. A Boali em números hoje, quantos funcionários, qual faturamento, quantas lojas, quantos franqueados, como é que é a Boali em números hoje? Cara, quando a gente pensa só em Boali, que é essa operação que você está vendo aqui, são mais de 130 operações no Brasil. Tem uma operação em Portugal que você precisa conhecer, você está super convidado. E a gente abre Barcelona, se tudo dando certo, final de novembro, começo de dezembro. Então, esses são os números de Boali. E número de funcionários, se a gente pegar uma média de 7 a 8 funcionários por operação, a gente está batendo por volta de 1.000 a 1.200 funcionários hoje no Brasil. A gente tem o objetivo de número de clientes atendidos, atender até o final do ano 500 mil de clientes no mês, o que é um número assim absurdo, né? Quando a gente pensa só na nossa rede, a gente antecipou 1 milhão de clientes atendidos para final de julho, começo de agosto desse ano, o que no ano passado tinha sido 17 de novembro. Então a gente antecipou bem esse número, mas a gente quer chegar em dezembro como rede, porque aí nós estamos falando de Boali, estamos falando de Horta, estamos falando de Taste, estamos falando de outros M&As que a gente ainda não divulgou, mas em 500 mil de clientes atendidos comendo de forma saudável, o que, sem dúvida nenhuma, vai representar assim, um marco para a história da companhia. Uma coisa legal, turma, que ele está falando aqui que a gente pode pegar, né, é que você só consegue esse tipo de crescimento com esse incremento de lojas se você tiver muita retenção de cliente. Então, quando você pega esse 1 milhão de clientes, ele provavelmente está falando ali de 30% a 40% de pessoas que continuam comprando mais as novas. O número é 52% semanal. Então imagina que desse 1 milhão de clientes, 520 mil comem todas as semanas. Esse é o número real, que é um baita número. Né? Se você comparar isso, provavelmente, um outro tipo de alimentação, o sujeito vai comer uma vez por semana, ele vai comer uma vez por mês naquela operação, porque ele vai comer a categoria hambúrguer uma vez por semana. Só que ele vai em uma hamburgueria hoje, ele só volta nela daqui a 1 mês, 2 meses. Quando a gente está falando do saudável, o cara vai comer 3, 4, 5 vezes saudável na semana e ele vai escolher Boali 1, 2, talvez 3 vezes por semana. Eu queria agora passar pelas fortalezas do negócio. Primeira fortaleza que eu destaquei aqui da Boali, cultura, cara. Sem dúvida. Você é um cara que, meu irmão, bota a galera, tem uma bicicleta dentro da tua sala, tem um ping-pong, bota a galera pra malhar, fez um evento de corrida, foi lá correr com a turma, tá se preparando pro Ironman publicamente. Cara, eu queria que você falasse um pouco da cultura como uma das fortalezas da Boali. O que é inegociável para você? Qual é o DNA da cultura Boali? Acho que o primeiro é entender que cultura é o maior patrimônio da companhia. E aí eu tenho esse entendimento. Dentro de cultura eu olho para 3 grandes pilares. O primeiro pilar é visão e propósito, porque visão e propósito direcionam decisão. Visão, ser a maior do mundo no segmento. Propósito, universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Só uma curiosidade, o nome da empresa é Transformando Hábitos. Esse é o nome da razão social. A gente nasceu para isso. Hoje, isso traz a Sandra, que eliminou mais de 46 quilos, traz o Adriano, que é o nosso franqueado, que eliminou mais de 55 quilos, vai fazer o primeiro Ironman 70.3 agora em São Paulo, que inclusive eu me inscrevi na prova para fazer com ele franqueado. A esposa dele, a Pri, eliminou mais de 15 quilos, a irmã dele, a Patrícia, mais de 25 quilos. Eu sou um case real de perda de peso dentro da própria companhia, então a cultura ela é isso, mas como é feito? Então tá aqui visão e propósito, depois valores e crenças. Cara, valores e crenças é algo muito importante. A gente tem crenças que a gente não negocia, né? Então a gente tem histórias que ficaram quase que viraram mitos dentro da companhia, que é, por exemplo, a história de você ter prazo, você ter horário. O sujeito que chegou atrasado numa reunião em 3 minutos, eu falei, pode sair da reunião. Ele saiu, naquela reunião, que é uma reunião semanal que eu faço com o time todo, nunca mais ninguém atrasou. E o terceiro é o movimento. E aí o movimento é aquilo que a gente faz todos os dias. Você sabe que dentro da Boali, quando tá muito calmo, eu jogo alguma coisa para explodir e virar um caos. Por quê? Porque nós não podemos ficar ali na calmaria. A gente tem os momentos onde a gente vai ter um platô de reflexão e de momentos, mas, cara, isso não pode durar mais do que 2 semanas, cara. Você precisa ter um outro momento de desconforto, porque esse momento de desconforto é o
o que faz a galera evoluir. Então a gente tá o tempo todo criando esse movimento. Turma, o insight é a cultura, ela é a essência do teu brand. Cara, quando o teu brand é a tua própria cultura, é imbatível. É muito do G4 isso. A nossa cultura, ela acaba sendo o nosso posicionamento de marca. Uma empresa que trabalha duro, que, cresce, que é ousada, que é agressiva. Então, cara, às vezes você quer criar uma história para se apropriar dela e transformar aquilo ali no brand da tua marca. Dificilmente vai pegar, e se pegar, não vai perpetuar. Agora, quando você transborda a tua cultura para aquilo virar uma identidade da tua marca, aí você tem um brand que impregna o cliente, que, vira uma verdade, e aquilo ali vai criando negócio. E eu acho que o Rodrigo falou um negócio também, que eu trago muito na minha aula de gestão e estratégia, que é, cara, administrar versus gerir. Gestão é diferente de administração. Então, às vezes, tem que olhar para o teu negócio, para as tuas decisões. Você está tomando decisão administrando o que funciona, o que está dando certo, ou você está querendo fazer gestão. Você está mudando, está melhorando, está mexendo. Então, é isso que o Rodrigo falou, cara. Ele está o tempo todo tentando ser o gestor da companhia. Às vezes, ele senta na cadeira de administrador e fica só cuidando. Mas o papel dele é levar a companhia para mais longe, mais rápido, com saúde. Então ele tá o tempo todo tentando ser mais gestor do que administrador. Cara, tem uma parada em gestão quando você fala que eu acho que tem um tema que é a gestão ambidestra, né? A gestão ambidestra é você, como líder da companhia, poder estar olhando mais pra frente do que pro presente. E você sabe disso. Eu sou um cara que 2027 pra mim é depois de amanhã, Eu tô sempre pensando em 2030, 2035, 2040, em toda a revolução que a gente vai transformar. Eu não tenho dúvida que tem gente que vai vir aqui visitar a gente, Alfredo, que vai olhar e falar, cara, esse cara é completamente maluco, esse cara tá maluco, ele tá fora da realidade. E eu tô mesmo, porque a minha realidade é muito diferente da realidade das pessoas do dia a dia. Mas isso é uma característica do fundador, né? O fundador, ele tem essa parada. Ele tem que ter essa parada, ele tem que conseguir enxergar algo lá na frente. Ele tem que ser teimoso, ele tem que ver o que as pessoas não estão vendo, ele tem que acreditar no escuro, ele tem que ir na neblina. Até porque ele, na neblina, ele vai limpando o caminho para quem tá vindo com ele, E que eu vou te falar, essa é uma parada do fundador, do cara que sabe tomar o risco de fundar o negócio. É diferente do empreendedor. O empreendedor, às vezes, é diferente. Isso é uma característica de fundador. Tem fundador que é empreendedor. Tem fundador que, é o cara de, tirar o negócio do 0 pro 1 e foi. Sim. Mas não é o cara que vai empreender o próprio negócio que ele fundou. Faz sentido. Agora, quando tu junta o fundador e o empreendedor, mano, é uma mistura ali de ideia, visão e de levar a coisa que é muito impressionante. E que, inclusive, assim, fundador, empreendedor e gestor, né? Porque hoje, com 44 anos, eu me sinto muito maduro para tocar a companhia como fundador, empreendedor e gestor. Se você olhasse para o Rodrigo há 5 anos atrás ou o Rodrigo de 10 anos atrás, é um Rodrigo completamente diferente hoje. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, fazendo a IPO da companhia, vai ser outro Rodrigo, com uma outra capacidade de gestão, porque eu tô me preparando para uma empresa de capital aberto, tô me preparando para tocar esse negócio. Na minha visão, né, esse empreendedor e gestor, que a gente fala muito no G4, a gente fala isso, cara, o Brasil é um país empreendedor, a gente tem que fazer o Brasil virar um país do gestor. A diferença é que o empreendedor, ele muitas vezes toma a decisão pelo sonho dele, pela vontade dele, pelo ego dele, por ele acreditar demais, e aí ele, eu vou abrir a loja, eu quero ter a loja, eu confio, vai dar certo, vem comigo. E quando você amadurece, se torna um empreendedor gestor, e aí eu posso usar o Thales como exemplo disso também, você começa a usar mais os dados e menos a intuição, então você refina a tua intuição com os dados, você começa a entender o racional, você começa a respeitar a prioridade, você começa a entender o output da tua ação, do input que você está fazendo agora, na tua estratégia e visão de longo prazo. Você começa a tomar a decisão formada com mais racionalidade e não só com a vontade. Porque a vontade o empreendedor tem, o gestor ele tem a razão, ele busca mais a razão. Na minha aula eu falo que a gente tem que botar preço na nossa coragem, valor. Então cria um orçamento suicida, deixa ali separado, porque se tem um valor ali para você gastar, quando aparecer uma coisa de oportunidade da tua intuição, você, não vai buscar racionalidade demais também. Então, no G4, a gente costuma fazer isso também. Eu te falo que, assim, com toda a maturidade que eu construí, e eu fiz muita coisa, eu lateralizei muito meu conhecimento e multidisciplinaridade em termos de gestão, mas hoje na Boali, há 6 anos e meio tocando a companhia, como presidente da companhia, eu continuo tomando decisão empírica, eu continuo tomando decisão que quando o cara olha o dado, ele fala, cara, esse cara é completamente louco. Só que eu sei o quanto esse dado vem evoluindo. Mas é uma loucura racional. É uma loucura racional. É isso que eu tô te falando, você usou o dado para refinar a tua intuição.
A tua intuição não é a tua vontade, tu não dormiu e sonhou, você leu num jornal, viu uma matéria, pegou uma informação do iFood, e aí a tua loucura, ela tá criada em cima de um comportamento. É isso, é isso. Então essa parada Boa, é diferente. boa. Segunda fortaleza que eu destaquei na Boali, marca e comunidade. Cara, vocês se apropriaram do surf com a WSL, vocês se posicionaram no Ironman, que é uma febre nacional, que apoia toda essa busca pela saúde. Sem dúvida. Já começaram um trabalho no Rally dos Sertões, que conecta, posiciona a Boali num público premium, de um esporte que é brasileiro. Porra, o Brasil é um país dos sertões aí, país do esporte de aventura. Mountain bike, kitesurf. E também nessa linha, cara, e isso eu achei muito interessante, o quanto você posiciona a marca no surf, que é um esporte altamente popular, e o quanto você posiciona a marca na Porsche Cup, que é hoje talvez uma das plataformas mais premium de construção de marca do Brasil. Sim. Queria que você falasse de marca, queria que você falasse de comunidade e o quanto isso tem suportado a tua estratégia. Tudo começa ali logo depois da pandemia. Todo o trabalho que eu vinha fazendo de marca, ela estava muito mais voltada para dentro, assim que eu assumi a companhia em 2019. Mas depois de 2020, quando a gente ultrapassa o ano de 20 para 21, eu entendi uma coisa. Eu falei, Alfredo, primeiro, a gente fez um ano de 20 com 40, começamos com 42 operações, terminamos com 49 sem fechar nenhuma do que já existia. Então esse foi um puta ano importante pra gente, que foi o ano ali da pandemia. Quando entra 21, eu falo, cara, eu preciso fazer alguma porrada pra abrir o ano voando. E aí, cara, tinha esporte espetacular com vôlei de praia. Falei, cara, esse esporte tem tudo a ver com Boali, eu vou patrocinar esse negócio. Fui pra cima da Globo, fui pra cima pra entender como é que funcionava pra patrocinar aquilo. Fechei, que inclusive tá ali a blusa da Rebeca, e fiz o esporte espetacular. Quando eu fiz o esporte espetacular, a galera, cara, e assim, eu vendi, sem brincadeira, vendi umas 5 franquias naquele domingo, assim, ó. A galera, pô, veio pra cima, em uma semana, 2 semanas eu vendi franquia e falei, caraca, puta estratégia legal. Só que aí surgiu a oportunidade que meu irmão trouxe pra mim, que, você lembra, Olimpíadas que seria em 2020 em Tóquio, foi em 2021. Cara, o COB tinha várias janelas de oportunidade de patrocínio. E a gente entrou e se posicionou como uma boa alimentação oficial do time Brasil. E a gente patrocinou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. E a gente passou 2021 inteiro falando de esporte, pô. Por quê? Porque a gente patrocinava o time Brasil, pô. Pra você ter uma ideia, no maior embarque que o Brasil fez de Guarulhos, primeiro, 100% dos atletas que embarcaram em Guarulhos comeram Boali. Segundo, no maior embarque que embarcou 160 atletas, a Boali colocou 80 entregadores do iFood indo na loja, captando todos esses pedidos, carregando nas motos, e a gente fechou a Presidente Dutra 2 faixas, a gente fechou a Hélio Smith 2 faixas, e a gente foi de Boali e iFood da loja de Guarulhos até o aeroporto, meu irmão. Chegamos lá no aeroporto, derrubamos 160 pedidos. Todos os atletas comeram Boali antes de embarcar. Aquilo foi uma ação porrada. Aí você fala, caraca, ação milionária. Que milionária, meu irmão. A gente fez ali o negócio, dava pra fazer naquele momento, mas foi uma porrada. E a gente fez um barulho do caramba. Depois que a gente fez isso em 2021, a gente fechou. A gente já tava com a Porsche Cup, e aí o Denner, pra mim, é um dos caras que tem a plataforma de patrocínio mais incrível no Brasil. O Denner e o Galvão do Ironman, cara, são os dois caras que têm duas coisas muito foda na mão ali. E a gente fez desde 21 Porsche Cup com o Edu Guedes, que é meu sócio, você sabe. E a gente, em 22, fechou o Ironman. Aí a gente fez Ironman 22, 23, 24 e 25. E a gente vai continuar no Ironman. Por quê, cara? Porque ali a estratégia foi, eu não tenho grana pra sair patrocinando não sei quantos atletas pelo Brasil. Se eu diluir todo o meu dinheiro por todos os lugares que eu tenho presença, cara, não vai valer nada esse dinheiro. É mais fácil se apropriar de uma plataforma completa. Se eu vou numa plataforma como Ironman, se eu vou numa plataforma como Rally dos Sertões, como Porsche Cup, cara, essa plataforma, eu me associar com ela me coloca num lugar que eu não tô ainda. Então, desde então, a Boali vem navegando como marca maior do que o que ela realmente era. Então, essa foi uma estratégia. Eu vivi isso em X-Tech, patrocinar eventos e tal, eu vivia isso. Porra, você aparecia... Que é brand, né, mano? Brand é você botar a tua marca onde ela vai chegar, é você estar onde teu cliente deseja. É o futuro dela, aspiracional, é isso. É isso. Agora, a galera discute isso pra caramba, né? Não é mensurável, né? É difícil você atribuir brand à venda. Ou seja, você patrocinar Ironman, você não consegue saber o quanto você vendeu mais por conta do Ironman. Você consegue fazer um corte, falar, pô, depois que a gente patrocinou o Ironman, a gente cresceu tanto, mas não é atribuição direta, é atribuição secundária. É isso. E óbvio, você consegue criar indicadores. Então, pô, a quantidade de conteúdo que você conseguiu produzir, a quantidade de pessoas que passou ali, a quantidade de directs que você recebeu, pô, vi a Boali na prova do Rio de Janeiro aqui na... Então você vai criando formas de mensurar, mas é difícil atribuir direto para venda. Vou te dar, então, 2 indicadores e você me fala se valeu ou não.
Eu comecei a patrocinar o Ironman e de lá pra cá, hoje a gente tem 13 franqueados que já fizeram a prova. Das 130 operações que a gente tem, se eu olhar para as operações mais rentáveis, ela é de franqueado que já fez o Ironman. Valeu a pena ter patrocinado? Porrada, hein? Meu irmão, acabou. E outra, eu trouxe pro franqueado mais importante da rede com o maior número de operações o tesão de fazer um Ironman, que é o Adriano. Ele tem 11 operações. Ele nunca fez, mas ele vai fazer. Ele virou triatleta 1 ano atrás e vai fazer o primeiro agora. Ou seja, virou DNA da marca. Virou DNA da marca, porra. Brand, pra mim, é muito mais você ter habilidade e disciplina de extrair valor do que você tá fazendo do que só criar o indicador ou mensurar. Ou só esperar que aquela propriedade vai te dar aquele retorno. É isso. É saber extrair. É saber extrair, pô. Saber extrair. E a gente faz isso até com você, pô, como advisor. Cara, eu queria agora falar sobre o Rodrigo. Assim, quem é o Rodrigo, fundador da Boali? Primeiro, marido da Mari. Segundo, pai do Rodriguinho. A Mari, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais importante da minha vida. Óbvio que meus pais foram responsáveis pela minha criação, mas eu conheci a Mari com 15 anos, Alfredo. E eu comecei a namorar com ela, comecei a ficar com ela com 17, namorar com 18. A Mari transformou totalmente a minha vida para melhor. Viver com a Mari é a coisa mais especial que eu pude receber. E ela me deu o maior presente que a gente já fez junto, que é o Rodriguinho. E eu não tenho dúvida que o Rodrigo e todos os meus resultados, sejam eles financeiros ou de negócios e tudo mais, você sabe que eu sou um cara de extrema energia. Eu sou um cara muito melhor por conta da Mari. Eu não tenho dúvida. Então, primeiro, eu gosto de pautar esse pilar da minha vida. Segundo, cara, eu sou um cara que você sempre vai ver com energia alta, né? Eu descobri recentemente que eu tenho uma explicação fisiológica, que eu tenho uma B12 muito alta. E essa B12 me dá essa energia que eu tenho. Então isso não é nem só uma energia, pô, isso foi um presente de Deus mesmo, de ter essa energia que eu tenho, porque eu tenho uma B12 lá em cima, e essa B12 me faz ter essa energia. Você não vai me ver com energia baixa, independente da circunstância, porque eu não vivo por circunstância. Então você não está aqui frente a um cara que vive por circunstância. Você está frente a um cara que vive por uma vida incrível, por um cara que é grato todos os dias pelo que vive, e por um cara que todos os dias, quando eu acordo, além de agradecer, eu sei que aquele dia vai ser especial. Hoje é um dia especial. Eu tô te recebendo, eu vou receber mais gente legal e tudo mais. Só que ontem também foi especial e amanhã vai ser especial. Eu vivo minha vida desse jeito, cara. Eu sou um cara que vive todos os dias especial. Eu não tô esperando. Eu quero ser a maior do mundo? Quero. Mas eu tô zero esperando chegar maior do mundo pra achar que, porra, valeu a pena. Vale a pena porque vale a pena estar aqui com você batendo esse papo. Né? Então eu sou esse cara e sempre fui. Tá aqui o Brunão que trabalha comigo há mais de 20 anos. E, cara, ele tem essa energia e ele viveu essa energia há mais de 20 anos. Terceiro ponto, eu sempre fui um cara obcecado, sempre fui. Fui um cara que eu não quero ter o resultado que a maioria das pessoas conseguem ter. Eu não quero esse resultado. Esse resultado para mim é pouco e eu vou ter uma ambição cada vez maior de poder crescer, de poder me entregar mais, de poder gerar mais resultado, de poder gerar mais crescimento. Então eu sou esse cara obcecado. E que hoje, atualmente, depois de ter lateralizado conhecimento, lateralizado vivências, lateralizado experiências, eu sou talvez o cara que mais fez coisa na vida que você conhece, coisas diferentes. E depois de tudo isso, há 6 anos atrás eu decidi me dedicar a uma única coisa, que é Boali. Mas talvez dos 15 aos 38, cara, eu sou o cara que mais viveu coisa diferente que você conhece. De apresentador de televisão, jogador de futebol, morar no Vale do Silício, ter negócios em comunicação, ter negócios em educação com faculdade, depois criar negócio de tecnologia e competição de startup que rodava 8 países na Europa. Você não tem um maluco que já fez isso. Sou eu, porra, eu já fiz isso. E depois trabalhar 2 anos no governo. Eu sou um cara que já tive experiência em gestão pública. Não tem cara que você conhece que já viveu o que eu vivi, melhores histórias, ele não pode contar, mas são as melhores. Mas não tem cara que você conhece que já viveu todas as experiências que eu vivi. E eu decidi pegar tudo isso e, cara, me dedicar a um tema que é transformação por meio da Boali, por meio da comida. Então hoje é um cara que está extremamente focado em construir o maior negócio de alimentação saudável do mundo. E qual a visão, qual é a próxima experiência, qual é a visão do Rodrigo daqui a 10 anos? Aonde o Rodrigo quer chegar, quais são as condições satisfatórias do Rodrigo ter chegado lá e falar, porra, é isso. Porque isso é uma coisa que eu aprendi na Vetex, não é só sobre aonde a gente quer chegar, é quais as condições satisfatórias de quando a gente quiser chegar lá. É esse como qualitativo que vai fazer a gente manter um padrão e focar numa qualidade, né? Então, o Mariano falava, cara, a gente quer chegar
a 1 bilhão de faturamento, mas eu quero que o meu cliente venda 25% ao ano. Eu quero que a Vetex tenha como sócios os maiores especialistas do mercado de varejo. Então, essas garantias que ele colocava fez a Vetex ter um norte e não ficar refém só ao faturamento, só ao dinheiro, só ao crescimento, mas as condições de crescimento. Então, qual é a tua visão e quais as suas condições satisfatórias para chegar nessa visão que você quer construir? Primeiro é não abrir mão de viver conforme as minhas crenças. Acho que, sem dúvida nenhuma, independente do que vai acontecer daqui pra frente, cara, eu quero que isso esteja acontecendo junto com a Mari, junto com o Rodriguinho e que as minhas crenças estejam sendo implantadas. Mas acho que tem reflexões importantes. Quando a gente olha para 2025 a 2035, Alfredo, a gente vai viver uma aceleração de evolução referente aos últimos 100 anos. Então, tudo que a gente viveu de 1925 a 2025, a gente vai viver até 2035, irmão. Isso é muito forte. Existem algumas perspectivas de quantos robôs vão estar vivendo com a gente. O próprio Elon Musk já colocou que ele acredita que em 2035 a gente vai ter 10 bilhões de robôs vivendo. Isso vai dar quase que 1 para 1. É uma pessoa para um robô. Imagina que dessas 10 bilhões de pessoas vai sobrar tempo, irmão. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai continuar um modus operandi que meu avô viveu, que meu pai viveu e que a gente já chegou a viver também, que vai continuar daqui a 5, 10 anos. Não vai, porra, vai sobrar tempo. Você vai brincar muito mais com a Antônia, eu vou brincar muito mais com o Rodriguinho, a vida vai ser muito mais divertida, vai sobrar mais tempo. A gente vai ter mais tempo. O que nós vamos fazer com esse tempo? E aí nós vamos ter que cuidar da saúde. Então, na prática, o que eu quero é poder olhar para 2035 e se hoje eu estou olhando para 1 milhão de clientes atendidos por mês, provavelmente a gente vai conseguir estar fazendo 1 milhão de clientes atendidos por dia e a gente vai estar mudando o hábito dessas pessoas por meio da alimentação. E que essa mudança de hábito, ela é uma mudança ela é quase que uma mudança de status quo de vida, brother. Então imagina que você vai viver muito melhor, porque a hora que você chegar em 2030 e você começar a entender que a cada ano vivido você ganha um ano de vida, quando você chegar em 2035 e a ciência dizer para você, Alfredo, a partir de agora você não morre mais de doença, você não morre mais de câncer, você não morre mais do coração, você não vai ter essas paradas, não vai mais precisar ter Alzheimer, nem Parkinson, nem porra nenhuma. Você vai ter saúde para viver. Você vai querer viver como? Você não vai querer viver mais? Você vai viver mais, eu vou viver mais e quem está assistindo vai viver mais. E isso talvez é a maior mudança que vai acontecer. Nós não estamos prontos para viver 150 anos, mas nós vamos viver 150 anos. A gente vai, de 2035 para frente, a morte vai ser por acidente. Vai morrer em acidente, mas não vai morrer de morte doente. Cara, isso muda tudo. Eu quero estar daqui a 10 anos nesse lugar. Eu quero estar daqui a 10 anos participando de uma vida com mais qualidade. Eu quero ter uma empresa que daqui a 10 anos a gente possa olhar e falar, cara, por causa dessa empresa, tem 1 milhão de pessoas vivendo melhor todos os dias. Eu quero ser essa empresa, eu quero ser esse cara e eu quero me preparar para viver 150 anos, porque eu já fiz essa conta, né, papai? Eu tenho 44, vou chegar em 2030 com 49. Se cada ano que eu viver eu tenho mais um, que eu viva 50, eu ganho mais 50, eu ganho mais 100. Então vamos até os 150 brilhar. Rodrigão, para a gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o melhor conselho que você se lembra que você já recebeu? Cara, essa é forte e eu vou te responder talvez com mais do que um, tá? Pode ser? Porque são momentos de vida diferentes. Primeiro, aos 14 anos, um treinador, que inclusive foi treinador do Daniel também, o Flávio Samango, ele, com toda a sua capacidade intelectual de certa forma limitada para a época, ele era meu treinador e num jogo no sábado eu bati uma falta e ele, Rodrigo, e gritou comigo, brigou pra caramba, eu peguei mal na bola e essa era a minha principal qualidade. Quando foi na segunda-feira eu cheguei para ele e falei, professor, eu quero falar com você. Ele falou, já tá falando? Eu falei, pois é. Porra, eu não entendo não. Você só grita comigo quando eu erro, parece que o mundo caiu, pô. A galera erra, tá tudo bem, mas quando eu erro... Aí ele falou, então eu vou falar uma coisa pra você. Tá me ouvindo? Eu falei, tô. Aí ele, tá me ouvindo? Eu falei, tô, pô. Fica preocupado quando eu parar de falar com você. Aquela frase mudou minha vida completamente, porque eu entendi que quando tem uma pessoa que tá falando comigo, que tá me cobrando, que quer alguma coisa a mais de mim, é porque ela enxerga mais em mim. E às vezes ela enxerga mais do que eu mesmo enxergo. E hoje eu faço isso muito com o nosso time, né? O cara que eu falo menos é porque eu sei que ele tá ali mais perto do limite dele. O cara que eu vou lá, dou mais porrada, cobro mais, é porque eu sei que ele pode me entregar muito mais. Essa frase certamente mudou a minha vida. A segunda coisa que mudou, tinha um cara que ele tinha sido dono do Galaxy, um time em Los Angeles.
E eu fui jogar um torneio na Europa e esse cara foi junto. E ele tinha vendido o Galaxy por mais de 100 milhões de dólares. E cara, imagina eu com 17, 18 anos, o cara 100 milhões de dólares, esse cara contando pra mim, a gente assistindo um treino do Ajax. Eu lembro até hoje, tava apoiado assim, ó, numa barra que tem no centro de treinamento do Ajax, na Holanda. E eu tô lá apoiado e trocando ideia com ele, e ele gostava muito de mim, porque eu era um moleque desbravador, né, 17 anos, morando nos Estados Unidos, jogando nos Estados Unidos, pô. Ele gostava de mim, e eu lá e perguntei pra ele, falei, porra, mas uma coisa que eu não entendo. E ele falando de comprar outros times. Foi uma coisa que eu não entendo. Talvez o maior sonho que eu tenha é conseguir crescer do jeito que você cresceu. Só que, pô, depois que você cresce e põe 100 milhões de dólares no bolso, pra que você quer comprar outro time? Qual que é o objetivo? Aí ele falou, o dia que você crescer, como eu sei que você vai crescer, você vai entender que o dinheiro deixou de ser o importante. E hoje eu entendo isso, cara. Hoje o dinheiro, ele deixou de ser importante. Hoje o dinheiro, ele não é o que me guia. Só que durante um tempo ele foi. Eu queria ganhar grana, eu queria fazer dinheiro, porque, pô, fazer dinheiro era importante. E foi importante, porque me deu uma condição de vida. E é importante. Mas hoje, Alfredo, hoje, na minha situação atual, o dinheiro não toma decisão por mim. Acabei de abrir mão de um dinheiro importante que a gente teve de um negócio que era um dinheiro no curto prazo que não me trazia o longo prazo que eu queria. Falei, não, cara, eu prefiro o longo prazo. E isso me trouxe o quê? Uma oportunidade ainda melhor que você sabe. Por quê? Porque eu priorizei o longo prazo. Então, naquela época eu não entendia muito bem isso, mas eu nunca mais esqueci que em algum momento da minha vida o dinheiro não seria mais a prioridade na minha decisão. Então acho que essa foi uma decisão importante e, curiosamente, quando o dinheiro não é mais o indicador mais relevante na tomada de decisão, é onde você ganha mais dinheiro, né? Isso é uma coisa curiosa. E talvez o terceiro ponto que eu não posso deixar de colocar é que quando eu tinha meus 27, 28 anos, Alfredo, eu tava ganhando dinheiro, eu tava na televisão, show business, negócio voando e tal, e eu tinha ficado vislumbrado. E eu tava realmente um cara ali vislumbrado, o primeiro helicóptero que eu tive com o Rogério Andrade lá na L Solutions, eu tinha 26, 27 anos, pô. Então com 26, 27 anos eu tava voando de helicóptero, pô. Pra um cara que, porra, imagina, não vim desse lugar, né? E eu tive duas pessoas na minha vida que sempre me mantiveram com a minha essência, que foi minha esposa e meu pai. E eles sempre fizeram eu entender que eu era muito maior do que aquele vislumbre do momento. E talvez naquele momento, entre 2009 a 2012, se eu não tivesse ouvido meu pai e a minha esposa, eu teria perdido o meu casamento e eu teria deixado para trás o maior pilar da minha vida, que é a família. Porque eu teria me vislumbrado. Eu me vislumbrei, para falar a verdade. Mas como eu tinha eles do lado, eles foram me segurando. Eu fui resgatado. Então, para você que hoje está voando, parabéns, mas cuidado. E as pessoas mais importantes são as que te trazem para a realidade ali, que bota a bola no chão. Cara, pra gente fechar, qual foi o pior conselho que você já recebeu? Cara, eu acho que a vida tem muito ruído, né? A vida tem muito ruído. E muitas vezes os ruídos vêm de pessoas aleatórias, mas vêm até de pessoas que te amam também. Eu não vou talvez falar do pior conselho, mas é a pior coisa que pode acontecer com quem tem muita ambição como eu tenho, como você tem, é que pessoas às vezes próximas querem tirar essa tua ambição. Por isso que eu não acho que é o pior conselho, mas é quase que um pior comportamento, que é falar o seguinte, cara, pra que você tá querendo isso? Pra que você tá querendo aquilo? Esse tipo de ruído, ele pode desconstruir crenças que você tem em relação àquilo que você pode construir. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu tivesse, por repetidas vezes, ouvido pessoas que teoricamente até gostam de mim, ou até me amaram ou amam, mas que nunca conseguiram entender a minha ambição. Essa ambição eu renovo ela todos os anos, todos os meses e todos os dias. E tem gente que próxima de mim teria derrubado essa ambição se eu tivesse deixado. E aí tem um outro cuidado que você precisa tomar, que é a sua ambição talvez vai assustar muita gente. E se você não tomar cuidado, isso vira ruído e tira a tua vontade, mas especialmente a tua oportunidade de fazer muito mais. Irmão, bora boalizar o mundo. Valeu, brother. Tamo Obrigado. junto, resenha braba. Sempre Turma, contar contigo. Porra, intercâmbio intelectual aqui, bizarro, sinistro. Rodrigão, um cara com essa energia.
e ele consegue passar essa energia para o papel, para as decisões, para as direções que ele está levando a Boali. Espero que vocês tenham pegado vários insights. Não esquece de comentar aqui no canal, não esquece de dar o like, de mandar para o teu amigo empreendedor, para a gente fazer esse vídeo do Rodrigo chegar a mais pessoas aí. Então é isso aí. É isso que a gente vai fazer aqui no canal. A gente vai botar os empreendedores que estão construindo as histórias mais fodas do Brasil sentado na cadeira de advisor do seu negócio para te ajudar com mentalidade, ferramenta, técnica, estratégia e fazer com que essas histórias também te inspirem a construir, tomar decisões grandiosas no teu negócio. Tamo junto e bora vender.